Fala galera do nono ano, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? O prof espera que estejam todos muito bem, né? Passando por esse momento chatão aí, né, gente? Mas que, se Deus quiser, logo vai acabar e a gente vai voltar à nossa vida normal, beleza? Gente, estamos aprendendo, né, as quem sabe últimas orações subordinadas, né? A gente já aprendeu os adverbiais, já aprendemos também as adjetivas, né? Já vimos as coordenadas também, e agora estamos vendo as subordinadas substantivas, né? Aquelas que funcionam como um termo, um elemento sintático que está faltando na oração principal, certo? Por isso que ela acaba funcionando como um substantivo, né? Porque ela é um elemento que completa um verbo, ela é um elemento que serve como sujeito de um verbo e assim por diante. Beleza? Galera, então vamos lá. Hoje nós vamos fazer alguns exercícios, tudo bem? E esses exercícios servem para a gente fixar, né, na mente o conteúdo. Então a gente tem de ficar treinando mesmo, o prof vai fazer os exercícios com vocês, vai explicar, né, cada um dos exercícios, e são exercícios parecidos com os que estarão no trabalho do trimestre, tá bom? Então, logo, logo vocês vão fazer um trabalho lá no plural, certo? E as questões são parecidas com estas que nós vamos ver agora. Ok? Então já vai treinando aí. Certo? Então vamos lá. Esta primeira aqui, galera, é para você classificar as orações subordinadas substantivas. Então nós vamos ter aqui algumas, né, algumas várias, e aí nós vamos classificar uma por uma, certo? O prof já deixou destacado aí para vocês qual que é a oração subordinada substantiva. A gente sabe que esta oração que não está destacada, né, essa oração que vem anteriormente aí, o problema é, a que vem antes do que, né? E só lembrando, o que é a conjunção integrante, é a partir desta conjunção que se inicia a oração subordinada. Esta que vem antes do que, a gente sempre vai chamar de oração principal, tá bom? E aí a gente sempre vai olhar para ela e ver o que está faltando nela para classificar da frente, para classificar a oração subordinada, ok? Então, gente, essa é fácil de classificar, né? Por isso que o prof nem fica escrevendo o nome dela, porque sempre chama principal essa que vem antes do que. Ok? Então vamos lá. Galera, quando a gente olha para esta oração principal aí, o problema é, a gente acha o sujeito, que é o problema, e a gente tem o que é do verbo ser, né? Um verbo de ligação, certo? Quando a gente tem sujeito e verbo de ligação, tá faltando o quê? Predicativo, tá bom? Quando a gente tem na oração principal sujeito e verbo de ligação, ser, estar, parecer, continuar, ficar, tornar-se, a gente sabe que o que falta, né, para esta frase ser completa é o predicativo, que é uma qualidade, certo? Que é o que caracteriza o sujeito. Então, como nós temos aí o problema, o que caracteriza esse problema? Que ele não entregou nenhuma documentação no prazo exigido. Então, este daí é o problema, caracteriza o problema, por isso que ele serve como um predicativo, ok? Então, olhou ali para a primeira frase, para a oração principal. Tem o sujeito e tem um verbo de ligação, alguma coisa é, alguma coisa parece, alguma coisa está. Sabe que a oração da frente é predicativa. É o que está faltando na oração principal. Fechou? Então, oração subordinada substantiva predicativa. Beleza. Próxima oração. Eu estou convencida de que ele é seu namorado. Galera, qual é o sujeito aí? Eu, né? Sujeito oculto, eu. Como é que você sabe disso? Porque tem o estou, né? Então, a única pessoa que pode ser sujeito desse verbo sou eu, ok? Beleza. Aí tem o verbo estou e tem uma característica, convencida. Beleza. Só que uma pessoa convencida é uma pessoa convencida de algo, né? Então, esta palavra convencida aí, que é uma característica, precisa de um complemento, certo? E aí, como você pode ver ali, a oração que está destacada começa com de que, ou seja, tem preposição, né? Tem de que, tem uma preposição antes do que, a, de, com, para, em, tá bom? Como tem preposição, só podem ser duas coisas. Ou ela vai ser objetiva indireta, ou ela vai ser completiva nominal. Aí você precisa ver se esta frase que está destacada aí, de que ele é seu namorado, se está completando o sentido de um verbo ou de um nome, tá bom? De uma classe nominal. Beleza. Se você olhar para a oração principal, você vai ver que esse de que completa o sentido de convencida. Convencida é uma forma nominal, certo? É uma forma nominal. Então, se completa, não é um verbo, o verbo é o estou. Se completa o sentido de um verbo,
é objetiva indireta, mas nesse caso completa o sentido de uma classe nominal. Quando completa o sentido do nome, a gente chama de oração completiva nominal. Na oração subordinada substantiva, completiva nominal. Certo? Beleza? Vamos lá para a próxima. Eu lhe disse apenas isto, que não se aborrecesse com ela. Aí tem os 2 pontos, Digão. Quando tem 2 pontos, eu já sei, né? Eu que sou uma pessoa muito inteligente, já sei que com 2 pontos, o que vem à frente serve para explicar. Quando tem 2 pontos, o que veio à frente serve para explicar um termo que veio antes. Que não se aborrecesse com ela, explica qual palavra que veio antes dos 2 pontos ali. O isto, não é? Então, quando o que vem depois dos 2 pontos explica uma palavra que estava antes, a gente chama isso de oração apositiva, né? Funciona como um aposto, explica um termo anterior, certo? Então, aí nós temos uma oração subordinada substantiva apositiva, certo? Fechado? Ok? Digão, é só bater o olho e ver que tem 2 pontos, é a positiva. Galera, se a gente só estiver analisando orações subordinadas substantivas, né? Se só tem orações subordinadas substantivas, aquela que tiver 2 pontos é a positiva, tá bom? O problema é quando tem outras coisas misturadas no meio, tá? Beleza. Olha lá. A tendência é que você brilhe ainda mais. Se você ir antes do que, separar ali antes do que, olhar só para a oração principal, a tendência é, ela não é muito parecida com a primeira ali, ó. Olha lá para de cima. A primeira, o problema é que nananã. A tendência é que nananã. Quando tem alguma coisa, tem o sujeito e tem um verbo de ligação, ser, estar, parecer, continuar, ficar, tornar-se. Tem sujeito e tem verbo de ligação, o que está faltando? Predicativo, certo? Se tem sujeito e verbo de ligação, está faltando o predicativo, que é justamente o que aparece aí na frente, né? Então, ela vai ter a mesma classificação da primeira ali, né? Ela vai ser uma oração predicativa. Feito? Tudo anotadinho aí? Gente, é bom anotar esses exemplos, tá? Você escrever no caderno aí, né? Vai dando um pause e anotando para você ter mais exemplos, né? Para estudar, isso é bacana, tá? Beleza. Próxima. Vi quando ele chegou. Digam, cadê o quê? E agora? Que faço eu dessa vida sem o quê? Poxa, Digão, não tem o quê? Hum. Porém, nós temos o quando. Esta frase especificamente, ela inicia no quando, tá? Em vez de ser o quê? Qual a perguntinha que a gente faz para o vi? Né? O sujeito a gente sabe que sou eu, né? Eu vi. Quem vê, vê algo. Então a gente faz a perguntinha ali, vi o quê? Né? O que eu vi? Quando ele chegou. Foi isso que eu vi. Certo? Então, completa o sentido de um verbo e não tem preposição. Quando completa o sentido do verbo e não tem preposição, isso é um objeto, direto, certo? Ah, Digão, então quer dizer que de vez em nunca o que vai iniciar a oração subordinada substantiva não é o quê? É uma outra palavra, uma outra conjunção. De vez em nunca pode acontecer e ser um quando, assim, por exemplo. Tá bom? Mas ela é objetiva direta porque completa o sentido do verbo, né? Você vai lá na oração principal, você sabe qual é o sujeito oculto, eu, tem um verbo, esse verbo é transitivo direto, quem vê, vê algo. Então, o que está ali na frente completa o sentido de um verbo. Como ele é transitivo direto, ele não pede preposição, a de comparar em, então ela vai funcionar, né, como um objeto direto e a gente vai falar que é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Ok? Beleza. Próxima. Nesta empresa, é necessário que se estabeleça regras. Galera, o nesta empresa tem vírgula ali para mostrar o lugar, né, a adjunta adverbial de lugar, então você ignora o que está ali na vírgula e vê o que está na frente. É necessário que se estabeleça regras. A gente tem um verbo de ligação e tem uma característica, necessário. Quando a gente tem o verbo e a característica, o que está faltando? Tá faltando a coisa que tem essa característica, não é? Tá faltando assim, ó, isso aqui é necessário. Beleza? Então, o que está faltando aí? Tem sujeito? Quando você olha para é necessário, tem um verbo de ligação e uma característica. Mas você sabe qual é o sujeito? Do que a gente está falando? O que é necessário? Qual que é o assunto dessa frase aí? A gente só vai saber qual é o sujeito se olhar para frente, que se estabeleça regras. Então, esta segunda oração aí que se inicia no que, ela funciona como sujeito da primeira, ela é o assunto da primeira, é a coisa que é necessária, tá? Porém, como ela é uma oração, a gente não pode chamar de sujeito. Como é que a gente chama?
quando a oração funciona como sujeito, oração subordinada substantiva subjetiva. Essa funciona como sujeito. Ok? Beleza. Digão, então sempre que tiver é necessário, é óbvio, é evidente, um verbo de ligação e uma característica, está faltando o ser que tem essa característica. Então vai ser subjetivo. Ok? Próxima. Minha vontade é que alegre o ambiente. Galera, aí a gente tem na oração principal minha vontade, que é o assunto, que é o sujeito, e o que é o verbo de ligação. A gente já fez duas dessas aí anteriormente. Quando a gente tem sujeito e verbo de ligação, o que está faltando? Qualidade, né? Predicativo. Então, quando a gente tem sujeito e verbo de ligação na oração principal, essa antes do que, está faltando o predicativo. Então, a oração da frente é predicativa. Certo? Fechou? Anotado? Próxima. José reconhece que errou nos últimos dias. Aí, galera, se a gente olhar para a oração principal, a gente vai ver José, que é o sujeito, certo? De quem que a gente está falando. Aí vem o verbo reconhece. Quem reconhece, reconhece algo, alguma coisa. Né? Você faz a perguntinha ali, ó. José reconhece o quê? Quando a gente faz essa perguntinha, quer dizer que esse verbo é verbo transitivo direto e ele precisa de um objeto direto, um complemento sem preposição. Ok? Então, isso que está na frente aí, ó, que errou nos últimos dias, é o objeto direto do verbo reconhece. Ele completa o sentido do verbo, né? Você vai lá para o verbo e pergunta, reconhece o quê? Certo? Então, ele funciona como um objeto direto. Então, a gente vai falar que é uma oração objetiva direta. Certo? Oração subordinada substantiva, objetiva direta. Ok? Próxima. Lembrei-me do quanto você me amava. Ah, que romântico, né? Galera, se você olhar para a primeira frase só, a que está antes do quando ali, né, você vai encontrar o sujeito, eu, sujeito oculto, lembrei. Quem se lembra de algo, certo? Então ele pede preposição, você está vendo o do ali, certo? E aí o que veio à frente aí, né, de que você, do quanto você me amava, completa o sentido do verbo lembrei. Lembrei de quê? Do quanto você me amava, com preposição. Quando completa o sentido de um verbo com preposição, quer dizer que esse verbo é transitivo indireto, certo? E o que veio à frente ali é um objeto indireto. Galera, percebam que aí também não é o que, né? Geralmente é o que a conjunção, mas nesse caso não é, é o quanto. Então você sabe que de vez em quando vai ser o quando, vai ser o quanto, não vai ser o que exatamente, tá? Acontece poucas vezes? Acontecem poucas vezes. Porém, né, se surgir aí, não tem problema, tá bom? Completa o sentido do lembrei. Você vai lá para o lembrei e pergunta, lembrei de quê? Do quanto você me amava. Então, completa o sentido de um verbo, lembrei, com preposição. Isso é objeto indireto. Então, vai ser uma oração objetiva indireta, certo? Objetiva indireta porque completa com preposição. Tem um do ali. Próxima. Todos querem isso, que a paz mundial impere. Que fofo. Galera, que a paz mundial impere, completa não, né? Explica o que é o que todo mundo quer ali, né? Explica o isso, essa coisa que todo mundo quer, certo? Digão, essa frase aí tá informal, porque o certo, né? Como eu já aprendi pronomes demonstrativos, eu sei que é isto, certo? Quando você vai introduzir uma coisa nova, tem que ser isto, não isso, digão. Pois é. Só que no dia a dia, galera, as pessoas podem falar assim, tá? Então, aqui também vão aparecer algumas frases mais informais para vocês analisarem também, tá? Beleza. A gente sabe que a paz mundial impere é a coisa que as pessoas esperam, certo? Então, explica um termo que veio antes dos dois pontos, é a positiva, né? Fechou? Todas as frases anotadas aí, analisadas em. Então, tá bom. Vamos para o próximo. Agora nós vamos fazer alguns exercícios de teste, né? Testes que aparecem em provas, que aparecem em concursos, que aparecem no vestibular, que aparecem no Enem, né? É sempre bom treinar essas de escrever para a gente ir treinando o cérebro ali e tal, né? A fazer as classificações, mas também é legal, né? Fazer alguns testes para a gente ver se a gente aprendeu, certo? Porque em prova é assim, né? É desse jeito que aparece. Então, vamos lá. A palavra ser é conjunção subordinativa integrante por introduzir oração subordinada substantiva objetiva direta em qual das orações seguintes? Então, galera, tem todas essas frases aí tem o C, tá?
A gente quer saber onde é que o se é uma conjunção e introduz uma oração objetiva direta. Em qual das frases o se é uma conjunção e completa o sentido de um verbo transitivo direto, certo? Então vamos analisar. Olha a ala. Ele se morria de ciúmes. Galera, nem tá completando o sentido de verbo, né? Ele se morria. Esse se aí é pronome reflexivo, né? Ele fazia com ele mesmo, certo? A B. A federação arroga-se o direito de cancelar o jogo, ou seja, dá o direito para ela mesma. Também é pronome reflexivo, não é conjunção, certo? A C. O aluno fez-se passar, ele fez a si mesmo. Também não é conjunção, não está ligando orações. Precisa-se de pedreiros. Tem o de ali na frente, né? Ou seja, não pode ser objetiva direta, como ele perguntou. Qual que sobrou? Aí, não sei se o vinho está bom. Beleza, você vai lá no sei e divide. Tá? Pode ser o sei de vez em quando também. Aí você olha para a primeira frase. Não sei. Qual que é o sujeito? Eu e o verbo sei. Quem não sabe algo. Ou seja, pede um complemento aí sem preposição. O que eu não sei? Se o vinho está bom. Ou seja, completa o sentido do verbo sei, sem preposição, funciona como objeto direto. Certo? Então, a resposta vai ser a E. Beleza? Aí sim o se é uma oração, né? Tipo, começa uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Ok? Próxima. Os homens sempre se esquecem de que somos todos mortais. A oração destacada é quando tem o de que só podem ser duas coisas. Quais são elas? Ou objetiva indireta ou completiva nominal. Como é que a gente sabe se é uma ou se é outra? É só você ver o que ele está completando, certo? Esse de que somos todos mortais completa o sentido de qual palavra? Esquecem. Esquecem de quê? Esquecem é verbo? Esquecem é verbo, é uma ação dos homens ali, certo? Então, se completa o sentido de um verbo com preposição, quer dizer que ele funciona como objeto indireto, né? Se fosse de um nome, seria completiva nominal, mas completa um verbo. Então, o complemento verbal é ou é objeto direto ou é indireto. Quando tem preposição, a ligação entre o verbo e o complemento tem um obstáculo ali, ou seja, uma ligação indireta. Quando tem o de, a decom para em. Ok? Então, nós temos aí uma oração subordinada substantiva, objetiva, indireta. Completa o sentido de um verbo com preposição. Resposta: B de bola. B de bola. B de bombom. Olha lá o próximo. Estou seguro de que a sabedoria dos legisladores saberá encontrar meios para realizar semelhante medida. Ok. A oração em destaque é substantiva. Digam, apareceu de que de novo? Lembra que o prof falou? Ó, volta na anterior lá. Apareceu de que igual aqui, certo? Olha ali, ó, em negrito. Só que nessa daqui, anterior que a gente já fez, antes do de que tem o esquecem, que é um verbo. E nessa? Antes do de que tem o quê? Seguro. Seguro é uma qualidade, não é? O verbo veio antes ali, ó. Estou. Estou o quê? Seguro, é uma qualidade. De que, nananana. Quem tá seguro de algo. Galera, isso daí que veio na frente, de que, blá, 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 completa o sentido da palavra seguro, que é uma qualidade, que é um nome, não é um verbo. O verbo veio antes ali, que é o estou, certo? Então, se completa o sentido de um adjetivo, que é uma classe nominal, ela vai ser completiva nominal, certo? Resposta B de bonito. Fechou? Digão, quando eu tenho de que, então, ou é objetivo indireto ou é completiva nominal, só pode ser essas duas? Isso mesmo. Próximo. Né, existe oração subordinada substantiva apositiva em... Aí, galera, lembra que o prof falou que às vezes você vai procurar... Eu até já comentei com vocês que eu ia colocar algo do tipo para vocês verem. Você tem de procurar uma positiva. Aí você vai procurar aquela que tem dois pontos, não é? Você sabe que a positiva tem dois pontos, então você vai sair caçando. Só que aí, galera, você vai ver dois pontos na A, na B, na D, na E. E aí, Digão? Por que isso acontece, galera? Porque os dois pontos eles podem ser usados para várias coisas diferentes, tá? Então, quando que a oração vai ser apositiva? Quando que vier à frente dos dois pontos explicar um termo, uma palavra da oração anterior, tá? Então, você tem de ver se o que está depois dos dois pontos serve para isso, tá bom? E vamos ver em qual delas aí. Olha na primeira.
Na rua perguntou-lhe em tom misterioso. Onde... Galera, esse onde poderemos... É a pergunta. Né? Esses dois pontos aí é para introduzir a pergunta, introduzir a fala da pessoa. Não é para explicar um termo que veio antes, uma palavra que veio antes. Tá? Então, essa não é a positiva. A B. Ninguém reparou em Olívia. Todos andavam como pasmados. Também não está explicando um termo que veio antes, certo? Está separando orações aí, mas o que veio à frente não explica um termo, uma palavra que veio antes dos dois pontos. Tá? Então também não é essa. A C. As estrelas que vemos parecem grandes olhos curiosos. Não tem nem duas orações aí, só tem um verbo, né? Quer dizer, até tem o vemos, parecem, mas não é uma ligação, tá? Essa oração é adjetiva, né? Aqui vemos ali. Beleza. A D. Em verdade, eu tinha fama e era visto valsista emérito. Não admira que ela me preferisse. Também não tem. Esse não admira que ela me preferisse não tem uma explicação para uma palavra que veio antes. Então sobrou a E, né? Olha lá. Sempre desejava a mesma coisa. Que coisa? Que a sua presença fosse notada. Então, esse que a sua presença fosse notada é a coisa que eles esperavam, que eles desejavam, sempre desejavam, não é? Então, o que veio à frente dos dois pontos explicou um termo, o termo coisa, que está ali antes dos dois pontos, aí sim é a positiva, tá bom? Então, tome cuidado, e não é só porque tem dois pontos que é a positiva. Você tem de ver que o que está na frente dos dois pontos explica o termo que veio antes dos dois pontos. Ok? Qual período em que há oração subordinada substantiva predicativa? Galera, para ser predicativa, na oração principal tem que ter sujeito e verbo de ligação, né? Então, vamos lá na A. Meu desejo é que você passe nos exames vestibulares. Opa, Digão, será que já é essa? Tem o E ali, tem o E, né, que é o verbo de ligação. É só você ir antes do que e olhar o que veio antes, né? O E é verbo de ligação. O meu desejo é o sujeito. Tem sujeito e verbo de ligação, tá faltando predicativo. É a A, Digão. É a A, né? Olha que maravilha quando já é a primeira, assim, né? Você já bate o olho e já fechou, fechou. Então, se tiver sujeito, verbo de ligação, a outra é predicativa. Ok? Digão, quais são os verbos de ligação? Ser, papel, ficoto. Ser, estar, parecer, permanecer, ficar, continuar, tornar-se. Beleza? Ok. Galera, essa aqui o prof já colocou a resposta, porque é só para a gente analisar aí, né? Ver mais um exemplo de cada. Então, olha lá. Você tem de colocar o A, B, C, D, E ali para cada uma das frases embaixo. Então, você vai falar, vai colocar A se for objetiva direta, B se for completiva nominal, C se for objetiva indireta, D se for subjetiva e E se for predicativa. Então, olha lá a primeira. Ninguém desconfiava de que as decisões já foram tomadas. Ela é C, ela é objetiva indireta, por quê? Tem o de que, então tem preposição e está completando o sentido de desconfiava, que é um verbo. Então ela é objetiva indireta. C. A outra. Chegamos à conclusão de que, galera, veja que também tem o de que. Só que agora, esse de que nosso passeio não acontecerá, ele completa o sentido da palavra conclusão. Conclusão é verbo? Não. Conclusão é uma coisa. Então, se completa o sentido de um nome, aí é completiva nominal, por isso que é B, certo? É diferente da de cima, ó, que tem o de que, mas é um verbo que veio antes para completar, tá? Ok. A de baixo. O problema é que não confia em você. Tem o sujeito, o problema e verbo de ligação. Tá faltando o predicativo. Então, é a E ali. Quando tem sujeito e verbo de ligação, é predicativo, é o que falta. A de baixo. O barulho constante não permite que os moradores vivam tranquilos, né? Galera, aí o que acontece? Nós temos uma objetiva direta, por quê? Você tem o sujeito, né, o barulho constante, aí você tem o verbo, permite, aí você vai lá e pergunta, permite o quê? Né? Então, esse que os moradores vivam tranquilos completa o sentido do verbo permite, que é um verbo que pede complemento sem preposição, ou seja, objetiva direta, certo? E a última. Foi decidido que novas mercadorias teriam um novo valor. Galera, antes do que tem o foi decidido. Foi é verbo de ligação. Decidido é característica. Só está faltando a coisa que foi decidida, né? O que foi decidido, o sujeito. Quando falta o sujeito, então a oração é subjetiva. Beleza? No período.
É necessário que todos se esforcem. A oração destacada galera, é a mesma coisa dessa última que a gente falou. É verbo de ligação. Necessário, característica. Quando na oração principal você tem o verbo de ligação e a característica, o que está faltando? O ser que tem essa característica, certo? Ou seja, está faltando sujeito, beleza? Então, quando falta o sujeito na oração principal, a oração da frente é subjetiva, certo? Então, por isso que é a resposta D de dado. Beleza? Então é isso, galera. Bom, nós vimos aí vários exercícios, né, para vocês treinarem. Espero que vocês tenham prestado atenção. Se pulou algum, se viajou um pouquinho aí, olha de novo, tá bom? Principalmente o primeiro exercício, galera, seria bom vocês copiarem no caderno, tá? O primeiro exercício que tem as frases lá e as classificações, seria bacana copiar para estudar depois, tá? Para ter mais um exemplo de cada tipo aí, para ficar analisando, ok? Beleza? Então é isso, galera. Qualquer dúvida, a gente se fala no plantão. Participem do plantão, tirem dúvidas, perguntem, ok? E se tiver ainda assim alguma dúvida, pode chamar o prof que a gente conversa lá no WhatsApp. Belezinha? Então é isso, gente. Até a próxima aula. Tenha uma boa semana de aulas aí pela frente, beleza? Um abraço para todo mundo. Fiquem bem. Tchau.